Então, gente, muito boa tarde a todas e todos, né? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer imensamente esse convite e também a confiança, né, de que eu posso ter alguma coisa interessante para conversar com vocês. Então, como a professora Renata falou, sou Otávio, sou professor de História da África na Universidade Federal do Paraná, e eu venho trabalhando com esses espaços africanos não faz muito tempo, né? Eu tenho uma trajetória geograficamente, tematicamente um pouco tortuosa, eu fui caminhando cada vez mais para direções não ocidentais, e agora eu acho que eu consegui juntar alguns dos meus interesses, né? Eu venho atualmente pesquisando um pouco desse mundo índico, né, focado especialmente em trocas culturais, consumos materiais, etc., na Costa Swahili, que a gente vai falar, inclusive, um pouquinho aqui hoje. Tá? E como eu sempre trabalhei com isso que eu chamo de história pré-moderna, né? Eu tenho, por formação de graduação, mestrado, doutorado e pesquisa atual, eu venho trabalhando com recortes que são geralmente anteriores ao século XV, né? Sempre tive um pouco mais de predileção pelo século VI, século VII, mas tenho transitado um pouco. Né? Eu brinco que tenho tido uma abordagem transtemporal, seja lá o que isso signifique, mas tenho transitado um pouco em alguns períodos. Então, pensando nessa minha constante caminhada em alguns temas que eu diria que são menos tradicionais, quando a gente leva em consideração a historiografia focada em espaços ocidentais, e também esse meu recorte temporal, que a gente costuma chamar de história antiga ou história medieval, eu propus essa fala, né, que tem um objetivo muito simples, né? O que eu queria conversar com vocês hoje é basicamente pensar qual é o lugar da África no campo da história medieval, e a partir dessa discussão de qual é o lugar da África no campo da história medieval, pensar também se a África tem, de fato, um lugar, tem uma medievalidade, digamos assim, e quais são as implicações, especialmente epistemológicas, da gente falar que a África é medieval. Né, uma Idade Média africana, o que é que isso significa essencialmente? A princípio, a gente poderia pensar que isso é uma questão de preciosismo, né? É o nome que a gente dá para um período, e qual é o grande problema em nomear um período assim ou assado? Eu gostaria de justamente tentar mostrar algumas ideias que eu tenho tido que vão no sentido de defender que o período não é só um nome, né? A gente tem uma série de elementos que vêm carregados com essa conceituação temporal, digamos assim, e eu tenho testado, né, quais são os limites de uma Idade Média em termos de história da África. Essa fala está toda baseada em um artigo que eu publiquei recentemente na revista Antíteses, mas que é pensando, enfim, meu argumento principal, já dando um spoiler do artigo e mais ou menos dessa fala, é que o meu argumento principal é de que quando a gente fala de uma Idade Média africana, a gente está incorrendo em uma espécie de medievalismo. Né? Medievalismo enquanto aquela apropriação de elementos estéticos, imaginários medievais aplicados por um outro contexto. Tá? Então, se vocês tiverem interesse um pouco no que eu vou mostrar aqui, mas também no que eu apresento nesse texto, ele está disponível no site da revista Antíteses, eu postei por aí também, está ali no meu Academia, que está o link aqui nesse slide que vocês estão vendo, né? É basicamente essa. E claro, antes da gente começar, eu também quero definir um pouco melhor o que é que eu estou entendendo por África. Tá? Como diz o título, né, o título que eu pus aqui, que a professora Renata já tinha comentado, eu estou me referindo especialmente ao sul do Saara. Então, o norte da África e alguns outros espaços específicos. Por exemplo, o que a gente entende hoje por Etiópia, né, então o chifre da África, e alguns dos espaços ao longo do Nilo, eles entram numa lógica um pouquinho diferente, e por conta do recorte que eu faço aqui, eu não vou falar sobre esses espaços. Né? Então a gente pode pensar, para essa fala, eu não vou abordar o norte africano e nem esses espaços cristãos da África.
Tá? Então, o que eu estou chamando aqui de África ao sul do Saara se refere essencialmente à costa oriental, à bacia do Níger, à bacia do Congo e à região sul da África. Tá? Então, é um recorte geográfico mais ou menos arbitrário, justamente porque eu acho que é nesse recorte arbitrário que a gente pode levantar alguns pontos interessantes, sem também apagar as especificidades do caso da Etiópia, entre aspas, medieval, né? Mas enfim, já que a gente vai falar de história medieval enquanto um recorte, né? Esse aqui é o nosso foco. Eu sei que eu estou falando com vários medievalistas, eu não quero chover no molhado, mas eu acho que é importante que para pensar esse papel epistemológico, enfim, qual é a carga que o conceito de Idade Média traz para a África, a gente tem que, obviamente, explicitar o que é a história medieval em termos acadêmicos, né, para que a gente possa levar em consideração qual é a experiência histórica desses espaços que eu mencionei africanos, né? Claro que isso, na minha opinião, é muito necessário, porque mesmo que a gente pense que Idade Média é uma referência cronológica, ou seja, né, a gente pode partir do pressuposto de que quando a gente fala de Idade Média, a gente está se referindo a um conjunto de séculos. Tão somente isso, né? Mas mesmo que a gente pense, então, que Idade Média é tão somente essa referência cronológica, a gente tem que levar em consideração que história medieval é também um campo de estudos. Né? Se existem medievalistas, é porque existe um campo específico para a história medieval dentro da historiografia. E, obviamente, que se há um campo, a gente também tem métodos de investigação específicos, a gente tem modelos analíticos consagrados para pensar esse campo da história medieval, né? E também de uma forma até um pouco mais subjetiva, história medieval, enquanto um eixo de análise, enquanto um campo historiográfico, também acaba, né, trazendo consigo uma certa carga de compreensão de experiência histórica. Né? Então, especialmente quando a gente fala de uma consciência histórica mais popular, por exemplo. Quando a gente fala de Idade Média, mesmo que a gente esteja se referindo a um grupo de séculos, a gente também está trazendo alguns pressupostos analíticos, algumas expectativas do que é que a gente vai encontrar falando de Idade Média. Né? Então, se a gente sai do campo acadêmico, por exemplo, Idade Média é feudalismo, é cavaleiro, é castelo, é rei, é cristianismo. Há uma série de elementos que formam um conjunto do que é medieval. Mesmo que a gente insista, né, que a Idade Média é um recorte cronológico, pedagógico, didático, enfim. Né? E se esse conjunto de elementos que define essa consciência histórica do campo historiográfico do que significa o medieval, a gente está levando em consideração uma Idade Média que surge de uma experiência acadêmica, intelectual e histórica europeia. Né? E aí a gente pode falar da formação do conceito, né, dessa palavra, desse termo, Idade Média, medieval, etc. É uma coisa que, né, eu acho que todo mundo tem alguma fluência com isso, conhece, né, mas acho que vale a pena a gente destacar algumas coisas. Pensando em Idade Média como, então, divisão de tempo, né, a gente costuma voltar até o Petrarca para apontar esses primeiros autores com uma certa consciência de divisões temporais, de separação entre o mundo clássico e mundo, digamos assim, moderno, mas moderno no sentido, né, do contemporâneo. Mas a gente já consegue ver num pensamento de autores cristãos retornando ao mundo romano, por exemplo, a noção de um tempo dividido. Né? A gente tem Agostinho pensando divisões temporais, a gente tem a profecia dos 4 impérios de Daniel, a gente tem mais tarde Otto de Freising, inclusive, pensando essas divisões temporais, e a divisão temporal está sempre relacionada com uma teleologia cristã. Né? Então, num primeiro momento, a ideia de dividir fatias de tempo, ela vai responder a um anseio cristão de pensar o retorno de Cristo, a vinda de Cristo, os tempos pré-cristãos, né, e tudo que está no meio entre esses tempos cristológicos, digamos assim.
Ou seja, né, então, a divisão do tempo, da forma que ela é feita para abarcar a história medieval, a gente pode imaginar que ela nasce de uma experiência religiosa cristã e também de uma experiência histórica ocidental, né? Entendendo aqui a cristandade como esse espaço ocidental, especialmente. E aí, claro que essa questão da experiência histórica cristã e ocidental, para pensar a divisão do tempo e o surgimento de uma Idade Média, fica evidente quando o termo medieval começa a surgir, né? Provavelmente o primeiro escritor que menciona algo do tipo medieval é o Giovanni André Bussi, né? Que ele tem uma tradução do Asno de Ouro, né, a obra romana, e que na introdução ele fala que ele tem conhecimentos históricos muito amplos, né? Inclusive ele traz a frase sed media tempestatis usque ad nostra tempora, né? Ele conhece muitos tempos, mas também a Idade Média até o nosso tempo. Então ele já localiza ali um certo período que depois com Joachim von Watt no século XVI vai ser recuperado, com o Beatus Bild no século XVI vai ser recuperado. A gente tem o Christoph Cellarius lá no século XVIII, que escreve um livro, né, enfim, uma obra de história chamada de Historia Universalis Breviter, etc., etc., e ele inclui os termos in antiquam et mediaevi ac novam divisa, ou seja, história universal, né, exposta clara e brevemente, e dividida em antiga, Idade Média e nova, com notas contínuas. Então era como se fosse um grande compêndio histórico, e que ele já demonstra uma divisão tripartite. História antiga, história medieval e a história nova, né, a história dos tempos sempre vindouros, dessa modernidade. Mas é interessante também que o Christoph Cellarius, ele, né, como todos esses autores que vão surgir do iluminismo e vão se desenvolver no século XVIII e XIX, usa também o termo universal. E aqui a gente começa a encontrar um pequeno problema. Porque essa história universal, a gente sabe, ela é na verdade a história de uma linearidade imaginada discursiva para o mundo ocidental. Grécia, Roma, Idade Média e os vários renascimentos europeus, partindo para a conquista do Atlântico, para as navegações e assim por diante. Né? Isso é bem estabelecido e mostra para a gente o quê? Primeiro, que o medieval, então, né, como eu falei, está dentro dessa experiência europeia, mas também que o universal, ou seja, essa história do mundo dividida nesses tempos, ela não é a história do mundo coisíssima nenhuma. Né? A genealogia desse tempo, e essa experiência pragmática de experiências europeias, elas é que geram a construção da ideia divisória temporal de Idade Média. Com essa divisão, no século XIX, métodos para trabalhar com a documentação específica da Europa medieval também vão se desenvolvendo. E esses métodos, como todo mundo sabe, têm um impacto imenso na nossa historiografia hoje. Escola metódica, por exemplo, trabalho com documentação oficial, mesmo pós-escola dos Annales, etc., a gente ainda tem uma fixação muito grande no texto escrito, num tipo de documento, numa certa natureza documental, que explica o que é a Idade Média. Então, quando a gente fala de Idade Média e pensa, bom, vou fazer uma pesquisa. A gente tem gestas, histórias, cartulários, documentos monásticos, etc, etc. Ou seja, né, documentação própria de um espaço se torna a documentação comumente usada para entender um tempo que, em teoria, se pretenderia universal, mas que até agora, como a gente vê, está sempre relacionado a uma experiência histórica específica. Nesse caso, a experiência histórica europeia. Né? Antes da gente, né, aplicar essa ideia e ver como ela se aplica à África, a gente pode fazer aqui uma pausa também para localizar não só a genealogia do termo Idade Média, né, como a gente voltou lá para o século XVI, mas também ver quando é que se começa a usar o termo África medieval
na historiografia. Esse é um termo que hoje é muito mais comum. Eu acho que aqui todo mundo teve um contato recente com o livro do François Fauvel, chamado Rinoceronte de Ouro, que conta histórias de um tempo medieval africano. Há vários outros livros em inglês, para quem se interessa por isso, que desde os anos 90 vem trazendo uma África medieval, claro, porque facilita a localização no tempo, mas facilita também algumas outras coisas, como a gente vai ver. Mas quando é que se começa a falar de uma África medieval? Porque, obviamente, Christoph Cellarius não está incluindo o Mali na análise universal dele, né? Comparado com outros temas de história medieval, e aqui eu incluo também temas que dizem respeito ao mundo muçulmano, a ideia de uma África medieval, entendida aqui, como eu falei, como a África subsaariana especialmente, né? Esse termo ele é muito mais recente, é muito mais tardio, na verdade, em comparação com esses outros, né? A gente tem três momentos de sedimentação de uma genealogia, dessa experiência africana, talvez, como sendo o elemento que torna o termo África medieval viável, né? O primeiro deles, talvez um dos primeiros momentos em que a gente vê o termo África medieval, ou algo de medieval aplicado a isso, vem com o James Kirkman, que é um arqueólogo, né? Ele escreve um livro chamado As Escavações de Quilepua, uma introdução à arqueologia medieval da costa do Quênia. Então ali a gente tem assim um primeiro grande manual que está pressupondo um tempo medieval especificamente para a costa do Quênia. O livro lançado em 1952. Só que logo depois dele, em 57, o Astley John Hilary Goodwin, ele solidifica essa ideia lançando um livro chamado O Império Medieval do Ghana. Aí aqui a gente já tem um medieval muito mais próximo disso que a gente conhece, né? Na introdução desse texto, né, do Império Medieval do Ghana, o Goodwin, ele diz que o Ocidente, né, os acadêmicos, têm conhecimento zero do mundo medieval africano. E que pelas conexões que ele chama de líbias, né, pelas conexões líbicas, a África ao sul do Saara também tem uma Idade Média, e que a partir desse livro ele vai desvelar essa Idade Média misteriosa, né, o que é esse espaço, e apresentar esse novo mundo medieval aos leitores, obviamente, europeus, né, americanos também, enfim, ele é sul-africano. Então, existe um certo elemento de um nacionalismo sul-africano de origem britânica, especificamente, nessa ideia de mostrar uma África medieval. A ideia dele é localizar a África dentro desse campo já bem estabelecido. E daí depois, então a gente tem arqueologia como o primeiro passo na cunhagem de uma África medieval, enquanto termo. Depois a gente tem essa localização de um espaço africano, com o Goodwin. E por fim a gente tem o Greville Freeman Grenville, que é um desses caras que foi um funcionário colonial, que estudou muito, compilou muitos documentos, e ele escreve um texto chamado A História Medieval da Costa de Tanganica. Tanganica é o que hoje é Tanzânia e Zanzibar, né? Ele ali faz um compilado documental. E um pouco diferente dos outros dois, a intenção do Freeman Grenville é localizar o medievo africano dentro do mundo islâmico, tá? Então, quando a gente pensaria o mundo medieval como o mundo dos abássidas, dos califados, etc., é nesse contexto que ele tenta inserir também a África. Agora, reparem que coisa interessante, né? Tudo isso, esses textos, todos esses textos são publicados num período de tempo muito curtinho, né? São 10 anos entre o James Kirkman e essa obra específica do Freeman Grenville. Anos 50 e anos 60. Por quê? Por que está se pensando repentinamente numa África medieval nos anos 50 e 60? Porque é a partir daqui que a gente tem os movimentos de libertação africanos, né? Então, por exemplo, quando o James Kirkman lança
o livro de arqueologia do Quênia dele, a gente tem o movimento de insurreição dos Mau Mau no próprio Quênia, ali, ao mesmo tempo. Né? A mesma coisa acontece com o caso do Império Medieval do Ghana. Porque quando o Goodwin escreve, ele escreve 1 ano depois da independência da Costa do Ouro, que iria assumir o nome de Gana. Não é a mesma posição do Gana medieval, tá? Mas, enfim, a gente percebe o ímpeto contemporâneo para pensar esse passado. E o mesmo acontece com o caso do Freeman Greville, que escreve 1 ano depois da independência de Tanganica e 2 anos antes, né, à véspera da formação da Tanzânia como a gente conhece hoje. Né? Então é bem no meio entre a independência de Tanganica e formação da Tanzânia que está também surgindo mais textos sobre história medieval africana. Tá? E o que acontece então aqui? Esses trabalhos, esses textos de África medieval, essa insistência numa periodização medieval para a África, elas estão buscando criar um passado histórico para uma África ao sul do Saara, de uma tal forma que ele fosse inserido dentro de uma experiência cronológica já padronizada, né? E aí, a partir disso, a África estaria se tornando, né, entrando num mundo verdadeiramente medieval. Então é interessante, porque a partir do momento que a gente tem as independências, se tem um processo de pensar o passado desses países recém-feitos, né, saídos alguns deles dos processos de imperialismo. Então, como eles nascem, eles precisam também desses passados nacionalizados, né? E por isso começa a se pensar numa África medieval. Já não é tão interessante usar aqueles argumentos do Hegel, por exemplo, de que a África não tem história, né? E como acontece com a Europa, em grande medida, o nascimento genealógico, assim, essa genealogia de uma África medieval está um pouco ligada a movimentos nacionalistas também, tá? E aí a consequência desse processo de criação de consciência histórica, né, que colocasse o passado africano dentro da lógica temporal ocidental, a consequência foi que se criou uma espécie de checklist, né, para decidir o que na África poderia ser considerado medieval. Né? Não é qualquer espaço que pode ser medieval. Não basta estar dentro de um recorte cronológico para ser chamado de medieval nesse caso. Então, o que precisa? Né? O que é o medieval nessa África, então? Geralmente, o que na África é medieval é tudo aquilo que é semelhante ao que a gente vê nas sociedades europeias. Formas de governo, certos modelos econômicos, certos modos de trabalho, certos elementos culturais, presença de certas religiões. Então, quando as sociedades têm esses aspectos assemelhados, né, espelhados com a experiência europeia medieval, aí a gente tem também uma África medieval. Por conta disso, né, alguns espaços africanos foram privilegiados nesse estudo medieval. Né? Espaços que fossem mais familiares, obviamente, a esse mundo europeu. E dois espaços se destacam, né? O que a historiografia chama de impérios sudaneses e a costa Swahili, tá? Primeiro, né, rapidamente, esses impérios sudaneses, para quem não está familiarizado com eles, tem esses nomes, porque eles estão numa região, Sahel, né, o que hoje ali é Mali, etc., que os textos árabes, persas, etc., os textos muçulmanos, chamavam de Bilad al-Sudan, né, a terra dos negros. Então, o Sudão seria a bacia do Níger, basicamente. E na bacia do Níger, no Sahel, a gente tem grandes formações políticas que chamam muito a atenção da historiografia. Né? A gente tem o Império do Ghana, que tem uma hegemonia política ali nessa bacia entre o século IV e se segue, de uma certa maneira, até o século XII, né? E aí a hegemonia passa
para o Império do Mali, que se estabelece, assim, se fortalece no século XIII, vai até o século XVII, e nesse meio tempo também a gente tem a ascensão do Império Songhai, do século XV ao século XVI. É um pouquinho mais curto, mas é muito impactante também. Né? Esses três impérios, e eu estou chamando aqui de império, mas eu já vou explicar que, na verdade, não é um bom termo. Tá? Esses três impérios, eles apresentam um monte de coisa interessante, coisas chamativas para serem consideradas medievais. Né? Então, eles são impérios, eles têm um poder mais ou menos centralizado, eles têm exércitos, aparentemente têm fronteiras. Só que quando a gente começa a olhar mais especificamente, a gente começa a ver alguns problemas. Por exemplo, eles não são lineares, né? Um não sucede o outro. O Ghana continua existindo quando o Mali ascende. E o Mali precede e sucede também Songhai. Por quê? Porque a organização desses espaços, politicamente e culturalmente, na verdade, nada tem a ver com a Europa medieval. E tanto que existem nomes locais que não trazem nenhuma designação política como essa, império, reino, etc. O que a gente chama de império do Ghana, a gente pode chamar de Ouagadougou. O Ouagadougou é tão somente o nome de uma elite política. O império do Mali significa Mandencurufaba, né, chamado de Mandencurufaba ou só de Mandé, que significa o quê? Agregação de grupos Mandé, que é uma etnia ampla que inclui mandingas, bambara, etc, etc, etc. Né? E Songhai também é o nome de um grupo específico que nem era usado na época. Né? Um Songhai é um termo que surge um pouco depois. Ou seja, olhando mais especificamente para esses espaços, eles têm algumas especificidades que escapam muito quando a gente está olhando para eles como impérios medievais africanos, né? Então há várias diferenças aqui. E por que a gente olha para eles como se eles fossem impérios medievais em um sentido mais próximo, mais familiar ao que a gente conhece, né? Em especial por conta de uma questão documental. Né? Como eu comentei, né, antes, a gente, pensando em história medieval, tem uma aproximação extrema com fontes escritas. Existe sempre a expectativa de que é necessário o documento textual para atestar certas coisas. Né? E obviamente, a interação, né, essa dinâmica de produção de textos escritos, ela também responde a um tipo de experiência histórica específica. Nem todo mundo tem texto escrito, e isso não significa diferentes estágios de um suposto avanço histórico. Né? Mas calha que é muito comum entre espaços marcados pelas religiões que têm um livro, né, em especial aqui estou me referindo ao Islã e ao cristianismo, a gente tem assim uma grande produção textual. E aí existem fontes muçulmanas, né, que mencionam bastante esses espaços do Bilad al-Sudan, os impérios sudaneses. A gente tem al-Bakri, a gente tem al-Masudi, a gente tem al-Umari, a gente tem o próprio Ibn Khaldun, a gente tem o Ibn Battuta. Todos esses caras estão trazendo menções, estão falando do Mansa Musa, né, que acho que todo mundo já ouviu falar. Estão falando do ouro do Mali, estão apresentando vários elementos. Então, como esses reinos, esses impérios sudaneses, entre aspas, trabalhavam na lógica da oralidade, mas alguns viajantes muçulmanos e outros pensadores, enfim, falam desses lugares, a gente tem essa sensação, a gente tem essa percepção incidental de que, de alguma forma, esses espaços africanos específicos estão compartilhando alguma coisa, né? Há algum fio intelectual ligando a bacia do Níger com um mundo medieval mais amplo, né? Diretamente ligado aqui ao mundo muçulmano. Mas voltando aqui também, a gente tem o Atlas Catalão, que acho que todo mundo já viu, é onde tem a representação do Mansa Musa, né? Feito por um judeu maiorquino, que obviamente tem algum conhecimento da região imediatamente ao sul do Saara, ali no Sahel, que é onde ele encerra o mapa no extremo sul. Né? Ou seja, se existe essa conexão, então a gente poderia pensar que, bom, esse é um bom espaço para considerar medieval. Né?
A gente já volta nisso. Vou passar aqui a um outro desses espaços, né, para além desses impérios sudaneses, que são o Mali, Gana, Songhai, são o modelo de África negra medieval por excelência, né, dentro de uma historiografia que tenta africano, que tem algum espaço menor do que a bacia do Níger, que é a costa Swahili. Né? O que é a costa Swahili? A costa Swahili é o que hoje é basicamente a bordinha do Quênia e da Tanzânia, pegando um pouco do norte do Moçambique, pegando um pouco do sul da Somália. Então é essa tirinha fininha, né? Que desde pelo menos do século V ou VI tem informação de cidades independentes, que a historiografia chama de cidades-estado, que fazem um comércio, têm um contato constante com o sul da Arábia, com a Pérsia e, eventualmente, com a Índia e com o Sudeste Asiático. Né? Então, todo aquele comércio que passa pelo Oceano Índico, ele passa também por alguns portos específicos da costa Swahili. Os arqueólogos que lidam com a história Swahili dizem que o ápice dessas cidades, comercialmente falando, se dá entre o século VI e XVI, a Era Swahili, né? E aí, por que se eventualmente se considera a costa Swahili medieval? Né? Justamente porque ela está inserida nesses largos processos comerciais e, consequentemente, também é mencionada em vários desses autores aqui também. Então, eles mencionam Bacia do Níger, costa Swahili, Bacia do Níger, costa Swahili. Fica fácil imaginar por que esses dois espaços específicos são colocados nessa esteira do medieval. Só para que a gente se localize, eu pus aqui um mapa com as principais cidades da costa Swahili, né? Começando aqui com Mogadíscio, e indo lá embaixo até Chibuene. Tá? O grosso está aqui concentrado no Quênia e na Tanzânia, mas sempre bem na costa. Tá? São cidades portuárias, cidades, né, com vista ao Oceano Índico, e aqui a gente pode ver algumas dessas edificações, que inclusive são outro ponto importante que, entre aspas, medievaliza a costa Swahili. Arquitetura com pedra, né? Isso não é muito comum em períodos mais afastados da história da África. Por exemplo, a bacia do Níger faz construção de adobe, né, com barro, e são poucos os espaços mais antigos que têm essas construções em pedra. Essas aqui especificamente são em pedra coral. Esse aqui é o Palácio de Husuni Kubwa. Ele fica numa ilha chamada Kiwa Kisiwani. Foi construído por um sultão, né, chamado Abu al-Muzaffar Hassan ibn Sulaiman, chamado pelo Ibn Battuta de Abul Muahib, significa o pai dos presentes, era um cara generoso, enfim, que dava presentes, muito rico, construiu todo esse palácio, né? Eu particularmente acho bem impressionante, em especial porque ele tinha a sua própria hidromassagem, digamos assim, né, com vista direta para o Oceano Índico. Tá? O Palácio de Husuni Kubwa ficava nas adjacências da grande mesquita de Kiwa Kisiwani, que é essa construção aqui. Né? Aqui tem uma outra construção próxima, que é as ruínas de Songomnara. Ou seja, entre o século XI e século XIV, a elite Swahili, enriquecida pelo comércio de tecido, de ouro e de porcelana e de, enfim, produtos chineses que estão circulando no mundo índico, vai construindo esses grandes palácios, grandes mesquitas, e isso tudo dá uma certa visualidade, não é? Dá uma materialidade para a ideia do que significa a Idade Média africana. Né? Isso atinge algumas expectativas da gente ver castelo, enfim, né? Dá um pouco desse elemento um pouco mais palpável. Né? Então a gente tem esses dois espaços, Bacia do Níger e Costa Swahili, funcionando como a linha para se pensar tradicionalmente uma África medieval. Então o que a gente pode concluir até aqui? E para não, eu já vi que eu estou falando, acho que faz mais de meia hora, eu vou tentar adiantar um pouquinho também, né? O que a gente viu até aqui é o seguinte, né? O campo de uma história medieval
dos anos 50 e 60 para cá, resolveu pensar, então, que existe um passado inteligível, né, na África. Então, a gente tem aí 60, 70 anos de aplicação do conceito de Idade Média Africana. Se elegeu, obviamente, que esse passado medieval africano, então, como a gente viu, ele estaria concentrado em sociedades específicas. Bacia do Níger e Costa Swahili, né? Por que especificamente esses espaços? Porque existe documentação externa, existe adesão a uma religião considerada universalizada, mundializada, que nesse caso é o Islã. Existem estruturas sociopolíticas compreensíveis para quem está acostumado a pensar a Idade Média europeia. E, acima de tudo, porque de forma direta ou indireta, esses dois espaços estão conectados a outras partes do mundo, né? Então, a gente poderia dizer que a África medieval faz parte de uma Idade Média global, não é? Então, quando a gente pensa em Idade Média global, a gente tem aí a chave para conseguir, de fato, inserir os espaços africanos num grande campo de estudos medievais, né? Seria essa a nossa chave? E aí, para tentar responder essa pergunta, vale pensar também que a busca, né, de uma Idade Média global, ou de uma Idade Média decolonial, ou de uma Idade Média pós-colonial, tem se intensificado desde os anos 1990, pelo menos para a Idade Média africana, né, quando aumenta o volume de trabalhos sobre a África, e esse movimento de estudos medievais mais críticos, né, que nasce aqui com esses movimentos pós-coloniais, decoloniais e globais, o que ele faz? Ele justamente busca trazer a inserção de outros espaços para a história medieval, porque hoje se entende, todo mundo entende que existe uma genealogia eurocêntrica para os estudos de Idade Média enquanto um campo, né? A gente entende isso hoje e busca, nessas possibilidades globais ou decoloniais, formas de deseurocentrar a Idade Média. E aí, nessa perspectiva, né, a gente tem a sensação, então, de que, globalizando a Idade Média, a gente deseurocentra a Idade Média, não é? Porque, afinal, essa Idade Média global, ela finalmente junta, né, todos os espaços possíveis da Afro-Eurásia em sistemas mundo, em sistemas de contato, de interação, de integração, de guerra, de conhecimento, de contatos diretos e indiretos, né? Então, se a gente olha para esse mapa aqui, que acho que todo mundo conhece, né, um mapa que roda bastante a internet, a gente estaria vendo a real dimensão da Idade Média, né? Não é só França, Inglaterra, né? A gente tem aqui uma Idade Média verdadeiramente global, né? A Idade Média que envolve vários centros além da Europa. Só que aí também tem um probleminha, né? Essa Idade Média global, se a gente pegar esse mapa como um exemplinho do que seria uma Idade Média global, a gente vê algumas coisas. Existem contatos. Aqui, eu não acho que vocês não veem meu mouse, né? Mas enfim, estou apontando na Europa. Existem contatos na Europa, existem contatos ao longo da Eurásia aqui, passando pela Ásia Central, pela Ásia Ocidental, pela Ásia Oriental. Existem contatos no norte da África, no Saara, no Sahel, na Costa Swahili. Mas e a Bacia do Congo? Né? Não existia ninguém, não tem nenhuma sociedade ao sul do Saara, né? Existe uma grande pré-história. Por que a Idade Média global não chega ali, né? Porque não havia um contato direto e uma presença na documentação escrita. Não havia sociedade na Bacia do Congo, por exemplo, né? Aí a gente vê que, né, o problema de achar que globalizar a Idade Média é o suficiente para esgotar o eurocentrismo do campo
é que a gente está alterando o foco geográfico, mas não está alterando o foco analítico, não está alterando o foco documental, não está alterando as nossas expectativas historiográficas do que configura o medieval, do que configura a documentação, do que configura caminhos de análise, do que configura história e não arqueologia e não antropologia, etc. Né? Tem alguns problemas mais estruturais, mais até institucionais. E só expandir o espaço não dá conta de falar desses problemas, né? Um bom exemplo para a gente pensar alguns desses problemas são justamente as sociedades da bacia do Níger, né? Porque quando a gente olha para a globalidade pelo macro, a África se insere na história medieval como um espaço e não como uma cultura. Então a gente viu lá, tem contato, a bacia do Níger tem contato com o mundo mediterrâneo e com o mundo médio oriental. Então está no mundo medieval. Costa Swahili tem vários contatos pelo mundo índico, pelo Mar Vermelho, etc. Então está no mundo medieval. Né? Essa é uma percepção macro que coloca a África como um espaço conectado. Mas a gente não vê várias das especificidades culturais. A gente não adentra para além da documentação externa que a gente vê escrita por alguns autores muçulmanos, sejam eles árabes, sejam eles persas, sejam eles andaluzes, etc. Né? Ou até norte-africanos, como é o caso do Ibn Battuta. Né? Não sei se vocês já leram a descrição que o Ibn Battuta faz do Mali, né, do Manda Curufaba, mas é cheio de vários estereótipos que claramente demonstram uma ideologia oposta política, né, àquele império do Mali, que mostram até algumas questões que a gente poderia entender como étnicas ou até como raciais, né? Então, para que a gente entenda esses espaços africanos também como espaços de cultura, né, a gente tem que ir também para o micro, porque a história global é o macro, mas é também o micro. A gente não pode esquecer dos aspectos locais que compõem a história global. E aí a gente começa a ver, quando a gente entra nas especificidades dos espaços africanos, a gente começa a ver como aquelas expectativas do medieval começam a ficar muito mais complicadas, né? Por exemplo, a natureza documental do Gana Mali Songhai, o acesso a ela é muito diferente, porque a gente não tem, até um dado momento, até o século XIV, enfim, a gente não tem muita documentação escrita, mas a gente tem a presença dos Gélio ou dos Griot, que são diplomatas, historiadores, poetas, enfim, que constroem tradições de música, de fala, e essas tradições conservam épicos locais, consciências históricas, memórias construídas, enfim, né? Então a gente tem, por exemplo, o épico de Sundiata Keita, o Rei Leão, né? O fundador, digamos assim, da dinastia dos Keita, que tem essa hegemonia durante o Império do Mali. A gente tem o épico de Sumanguru Kanté, que é o inimigo do Sundiata Keita. Ele é um rei feiticeiro que tocava o balafon, esse instrumento que está aqui no slide, e invocava espíritos, etc. Ele era um mal muçulmano dentro desse épico. E a gente tem, inclusive, o Kurukanfuga, que é uma espécie de constituição oral, né? É um acordo verbal que sedimenta elementos políticos, jurídicos, econômicos e sociais do século XIV na região do Mali. Né? Todos esses documentos, eles contam histórias muito interessantes, eles trazem personagens, eles são incríveis do ponto de vista narrativo, das coisas que a gente vê, do tipo de história que se conta, do tipo de crença que se coloca ali. E para ser analisado como um documento medieval, aqui medieval entre aspas, eles são dificílimos. Por quê? Porque por serem tradições orais, a versão registrada mais antiga do épico de Sundiata, do épico de Sumanguru, são dos anos 60. Né? Alguns antropólogos sentaram com um griot, um Djeli malinês, ou burkinabé, agora não me lembro, e ele canta esse épico,
Eles anotam, traduzem, e você compra esse livro junto com um CD, na época, com uma fita, né, porque é dos anos 60, 70, 80, 90, tem outras edições depois, com o canto do griot junto, né? E aí, como que você vai analisar o século XIV através de uma música de 1960, né? Se a gente não tem o preparo para lidar com a oralidade mandinka, nesse caso aqui, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de trabalhar com essa documentação, né? E é preciso entender todo o processo de transmissão, todo o processo cultural que relaciona esses espaços com oralidade, né? Então, a natureza documental é muito diferente da forma com que a gente trabalha em história medieval. O mesmo acontece com a Costa Swahili, que as crônicas medievais da Costa Swahili, tem a crônica de Kiwa, a crônica de Patê, a crônica de Mafia, etc. Todas elas são escritas no final do século XIX. A gente nem sabe se eram conservadas oralmente, mas são todas escritas no final do século XIX, falando lá de um passado remoto. É história medieval? Né? Se a gente olha para essa documentação e para as formas de trabalho com essa documentação, o significado de medieval fica muito mais fluido, né? E quase que não significa mais nada falar África medieval, né? É tudo muito específico, muito diferente. E aí, se a gente simplesmente globaliza os espaços africanos para localizar eles numa história medieval, como meros participantes de um jogo histórico global, né, a gente tende a homogeneizar essas especificidades históricas. Inclusive, a gente acaba propondo análises falhas e análises coloniais, colonialismo acadêmico, né, para alguns desses espaços, né. Esse processo de colonialidade historiográfica, ele não opera só no nível da análise e do apagamento de certas fontes e de certas especificidades, mas ele também opera na seleção, né, como eu comentava um pouco antes, de quem pode e quem não pode fazer parte de uma Idade Média global, nesse caso. Quando a gente faz essa seleção, significa que indiretamente, a gente acaba colocando uma hierarquia para os espaços africanos, e a consequência disso, né, é que a gente estabelece também parâmetros que vão definir tipos diferentes de desenvolvimento histórico, né? Ou seja, né, a gente volta a uma ideia de que você precisa de certos elementos para ser medieval, não basta só uma cronologia. E se tem essa divisão, por exemplo, se enquanto o Império do Mali é medieval e outros espaços estão na Idade do Ferro, na Idade da Pedra, a gente está colocando uma hierarquia de desenvolvimentos históricos. E aí o recorte cronológico já não funciona tão bem quanto ele deveria. E na África, a gente tem vários exemplos de sociedades que são propositadamente excluídas desse mundo medieval global, né? A gente tem Bunyoro-Kitara, por exemplo, que é uma sociedade, uma junção de várias sociedades na região dos Grandes Lagos, né? A gente tem sociedades Bantu da costa ocidental, que lá no século XIV vão formar aquilo que a gente chama de Império do Congo, né, de Reino do Congo. E a gente tem esse outro exemplo paradigmático, que é o Dzimba-Dzemabwe, que a gente chama de Grande Zimbábue. Em linguagem Shona, Dzimba-Dzemabwe significa Grande Casa de Pedra. Né? O Grande Zimbábue, ele é também um conjunto de sociedades e de assentamentos que ficam um pouco no Moçambique, em especial no Zimbábue, um pouco na África do Sul e um pouco no Botsuana. Então é uma área ampla que apresenta elementos culturais muito próximos. Não vou falar disso hoje, mas tem algumas falas que eu fiz sobre o Grande Zimbábue, estão no YouTube. E o Grande Zimbábue tinha um contato muito próximo com a Costa Swahili, porque o ouro que os Swahili usavam para trocar por porcelana, tecido, perfume, especiarias, vinha do Grande Zimbábue em troca de contas de vidro. As contas de vidro eram um artigo de luxo, exótico no Grande Zimbábue. E a gente tem achados arqueológicos muito interessantes, até o deserto do Kalahari, de contas de vidro. Só que como o Grande Zimbábue não aparece nas fontes árabes, e lá no século XVI, João de Barros, no Décadas de Ásia, vai falar do Zimbábue, que é uma terra antiga dessa região,
fica a sensação de que então não é medieval, porque não está aparecendo naquela documentação, né? Contudo, o Grande Zimbábue era uma sociedade complexa, com várias estruturas, em pedra também. Esse aqui é a cidade do Grande Zimbábue, que fica perto de Masvingo, no atual Zimbábue. A gente tem pouca tradição oral que nós conhecemos, né? É difícil acesso a elas, porque os grupos que existiram aqui, que formataram o Grande Zimbábue, ainda são grupos do interior do Zimbábue. Então, a tradição oral é um patrimônio familiar que não é facilmente compartilhado. A gente não tem fonte escrita, e o que a gente tem de arqueologia, né, é completamente colonial, né? Uma das pessoas que mandou escavar o Grande Zimbábue foi Cecil Rhodes, né? Então vocês podem imaginar o resultado que isso teve para o Grande Zimbábue, que só começou a ser repensado, reestudado nos anos 80 para frente, basicamente, né? Então a gente tem uma discrepância muito grande entre os espaços historiográficos da África, né? E a genealogia de estudo desses espaços, por exemplo, essa daqui do Zimbábue, que é muito ligada ao imperialismo, ela vai definir algumas das abordagens que a gente tem. Se isso vale para essa arqueologia colonial, por exemplo, isso vale também para as explicações do que significa uma África medieval, né? Então eu quero me encaminhar logo para a conclusão. E para fazer isso, eu retorno à proposta inicial dessa fala. A gente pode pensar o seguinte: a África é medieval? Existe uma Idade Média africana? Existe um espaço para a África na Idade Média? Então, depois de ter falado isso tudo, eu arrisco algumas proposições, né? Tento dar algumas respostas para essa pergunta que ninguém fez, né? Que eu mesmo fiz e eu mesmo respondo. Existe sim um lugar para a África na Idade Média. Desde que a gente esteja falando de uma Idade Média dentro de um campo global e que também assuma que essa Idade Média, né, que esse estudo medieval global assuma que ele opera dentro de uma lógica específica que vai privilegiar certos métodos e certos tipos de documentação, né? Então existe um lugar para a África medieval ou para a África nos estudos medievais, se a gente pensar nesses processos macro, né? Se a gente pensar em elementos estruturais, em estratégias de integração, se a gente estiver olhando para o mundo muçulmano ou para o mundo mediterrâneo e quiser entender a dimensão da existência desses mundos na Afro-Eurásia pré-século XVI. Aí, claro, né, existe um lugar para a África na Idade Média. Ela pode ser inclusa e deve ser inclusa. Mas essa perspectiva não é uma perspectiva própria da história da África. Então a gente pode falar de África na história medieval, mas a gente não pode falar de Idade Média na história da África nesse mesmo sentido, né? Então, é diferente localizar aonde está a África nos estudos medievais, nas propostas de Idade Média Global, etc., e de falar de uma África medieval. São coisas diferentes, né? E aí eu digo que existe um lugar, né, como eu falei, para a África em uma Idade Média, mas não existe uma Idade Média para a África nesse sentido que a gente costuma imaginar, né? O que a gente chamaria de África medieval, nesse caso, eu prefiro, por questões metodológicas, chamar então de África pré-moderna. E aí, para que a gente conclua de uma vez essa apresentação, eu vou sumarizar alguns pontos, né, e explicar por que eu prefiro a pré-modernidade à ideia de uma Idade Média. A África, na minha opinião e na minha perspectiva historiográfica, ela pode ser entendida como pré-moderna, ela pode ser chamada de pré-moderna, porque a modernidade não é só um fenômeno europeu, como costuma se falar, né? Várias vezes que eu falo, África não pode ser medieval, tem que ser pré-moderna. Aí fala, ué, mas modernidade também não está partindo de um ponto de vista europeu, né? Mas daí, se a gente entende modernidade como um fenômeno de existência, um fenômeno ontológico, epistemológico, né, que não nasce
com nenhum tipo de triunfo europeu nas ciências, mas que nasce também com a racialização e com a exploração econômica e cultural dessa racialização, a gente vai ver que essa modernidade que se estrutura a partir dessas relações de racialização, ela é um momento de choque e de alteridade. E a África, obviamente, é um espaço constitutivo dessa racialização. Essa racialização que vai se desenvolver em vários elementos econômicos, sociais e culturais pós-século XVI. Né? Então, quando a gente pega Walter Mignolo e outros autores decoloniais, está sempre falado, né, que a colonialidade é constitutiva da modernidade. Não tem um sem o outro. E para ter colonialidade, nesse caso, é preciso ter a racialização, porque ela vai ter o impacto que vai ter do século XVI até hoje. Né? Então, se a gente entender que modernidade e racialização são processos inseparáveis, a África é moderna quando ela é racializada, quando ela é vista sob a perspectiva da racialização. Né? Isso pode ser no século XVI, isso pode ser no século XVII, isso pode ser no século XIX, né? Depende do espaço que a gente está olhando. Calha que a maioria desses espaços bate com uma cronologia eurocentrada. Mas se a gente fala de uma África pré-moderna e não de uma África medieval, a gente tem muito mais flexibilidade para encaixar a particularidade de diferentes sociedades e diferentes culturas em diferentes cronologias também. Né? O Mali pode ser pré-moderno até o século XVIII. Bunyoro Kitara, que é hoje um reino dentro de Uganda e que se remete ao século XI ou XII, ele pode ser, ele não está inserido nessa lógica dessa modernidade até o finalzinho do século XIX, começo do século XX. E até hoje, os reis de Bunyoro Kitara, eles se relacionam, né, genealogicamente, ideologicamente, com uma linhagem que teoricamente voltaria até os reis do antigo reino de Kitara. Então, a África pré-moderna permite que a gente não homogeneize e nem eurocentre tanto as experiências históricas africanas. A gente não vai partir de uma outra experiência para solidificar o que é o passado africano, mas a gente vai tentar fazer um processo muito mais flexível. E aí, por isso também é um termo melhor do que medieval, África pré-moderna. Porque essa medievalidade, ela pressupõe, como a gente viu, questões analíticas. Então ela cabe num certo discurso, mas talvez não caiba em outro. Né? Dentro de uma Idade Média global, funciona. Mas a gente tem que lembrar, como eu falei, que a gente não está falando de uma experiência histórica africana nesse caso. Né? E aí, para concluir, de verdade mesmo agora, eu sei que, como eu falei no começo, esse debate parece um pouco preciosista. Né? Qual é a diferença de falar África medieval, se está no século XII, por que não pode ser medieval? Fica mais fácil de entender. Fica mesmo, né? Mas periodização é importante, obviamente, não só porque ela funciona como uma ferramenta pedagógica, quando a gente vai ensinar, por exemplo, para ver na escola, etc., mas ela também é uma forma de compreensão histórica e de formatação de campo de estudo. Né? Então, existe uma história antiga, existem antiquistas, classicistas, existe uma história medieval e existem medievalistas, pessoas que se relacionam a um certo campo que está definido pela sua periodização também, e vice-versa, obviamente. Né? Mas aí se incluem métodos, documentos, etc. Então, ter cuidado com essa união entre medievalidade, história medieval e história da África pode ter várias implicações, obviamente, né? Pensar numa África pré-moderna, então, permite que a gente rompa com alguns modelos prontos e tente trazer, de uma certa maneira, algum elemento da especificidade documental africana, por exemplo, aí sim, o contrário, para o nosso pensamento de história medieval. Então é muito possível eu pensar numa relação entre história medieval e África pré-moderna ao mesmo tempo. Né? Enfim, tudo depende de uma forma de abordagem. E o que eu queria mostrar é que existe um peso em falar de uma África medieval. Eu sei que a gente sente esse ímpeto de incluir a África no campo de história medieval, mas existem formas de fazer isso. E eu acho que uma dessas formas é atentar para a documentação, por exemplo.
para como pensar essa documentação, e não só na tentativa de globalizar os contatos e ver como a África também faz parte, né? Como a gente viu, isso tem várias e várias implicações. Mas acho que era isso que eu queria apresentar, né? Então, muito obrigado.